Você sabia que existem alguns ladrões de tempo que podem realmente estar roubando o seu tempo e você não está nem percebendo isso? Você sabia? Eu vou explicar quais são esses ladrões de tempo, quais tipos que tem e também vou dar 4 dicas de como você pode fazer para minimizar esse problema. A quarta dica para mim é a melhor, então fique até o final para você poder aproveitar. Primeiro, quais são os ladrões de tempo? Basicamente existem 2 tipos, tá? Isso é uma classificação, vamos dizer assim, didática que eu estou fazendo aqui, que são os ladrões de tempo externos e os internos. Ou seja, os ladrões de tempo externos são situações externas, outras pessoas, né? Ou situações que estão à nossa volta, como barulho, enfim. Ladrões de tempo internos, obviamente, são os que estão dentro da gente. Tá? Então, primeiro eu vou começar com os ladrões de tempo externos, para você poder entender melhor, porque é mais fácil. Realmente, os ladrões de tempo externos, geralmente, eles são mais fáceis de lidar, por incrível que pareça. Os ladrões de tempo interno, não, eles já são um capítulo à parte. É uma outra situação que é um pouco mais delicada, mas que com certeza tem os melhores benefícios quando você consegue, de fato, fazer uma transformação nesse aspecto. Vamos lá. Exemplos de ladrões de tempo externos. Eu vou começar aqui com os principais, tá? E podem ter mais do que esses, tá? Eu vou dar um exemplo aqui numa lista que eu considero básica, mas pode ser que em algum caso específico tenha um ou outro que possa ser mais importante, que possa estar atrapalhando mais na sua vida, tá? Mas basicamente é redes sociais, né? Realmente isso aí é uma coisa que tá muito em voga, é algo que toma muito tempo das pessoas. Então, redes sociais, notificações de celular, aquelas notificações que pulam na tela do celular, internet, né? Enfim, você começa a usar a internet e de repente está pesquisando uma coisa e vai parar numa outra que não tem nada a ver, então isso acaba consumindo muito tempo, né? E interrupções também, aquelas situações em que você está ali focado no trabalho, fazendo alguma tarefa, enfim, que você precisa de concentração, de foco, e alguém vem e te chama, ou acontece alguma situação fora, barulho, enfim, que atrapalha, que tira a concentração. E reuniões, conversas, enfim, todas essas situações assim que tomam tempo e que não tem um propósito, ou que não estão bem direcionadas, tá? Às vezes a pessoa cai de paraquedas numa reunião, não sabe nem por que está ali, e enfim, no final das contas ela vê que não teve motivo para estar naquela reunião. Isso pode acontecer também. Então essas situações, eu diria que são ladrões de tempo externos. Depois eu vou falar a respeito dos ladrões de tempo internos, porque essas 4 dicas que eu vou dar agora, elas principalmente têm a ver com esses ladrões de tempo externos, mas de alguma forma também elas ajudam nos internos, né? Obviamente, se a pessoa tem, por exemplo, um ladrão de tempo interno que a pessoa pode ter, pode prejudicar o foco dela, devido a essa situação interna dela. Então, às vezes, alguma atitude que ela tem, dessas 4 dicas que eu vou dar, pode melhorar essa condição de ela ter mais foco e tudo mais. Então, vamos agora às 4 dicas. A primeira dica, e essa aí é muito fácil de fazer, você pode fazer agora, terminou de ver esse vídeo, você já faz, é desabilitar todas as notificações do celular. Tá, eu tô falando assim, todas mesmo, tá? Deixa assim, lógico, né, coisas muito simples. Por exemplo, o celular poder chamar, né? Isso aí é óbvio, né? Alguém precisar te ligar e chamar. Agora o WhatsApp não precisa ter notificação. Você pode se programar para determinados horários do dia, você ir lá e checar. Porque se tiver uma situação de emergência, a pessoa vai te ligar, não é possível que alguém vai mandar, olha, aconteceu uma situação assim, um acidente e tal. A pessoa vai te mandar uma mensagem de WhatsApp? Não, ela vai ligar. Então assim, notificações de celular, elas atrapalham muito, por incrível que pareça. Às vezes a pessoa pode até pensar, ah não, é só não olhar na tela, é só não prestar atenção, né? Mas acaba que não acontece isso. Se a tela principalmente está virada para cima, ela pisca, naquele momento você olha. E no que você olha, ali você já se distraiu, ali você já perdeu o seu foco, né? E diminuiu o seu nível de atenção. E aí, às vezes, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, é capaz de você na hora querer responder, entendeu? Então, a melhor coisa que você tem que fazer é desabilita as notificações. Ah, mas eu posso botar a tela para baixo? Então, beleza, você pode botar a tela para baixo, mas vai que você esquece. Você está lá no meio de um trabalho importante, precisando focar para poder render, e aí aparece na tela, aquela pisca ali, aquela luzinha, e você acaba sendo atrapalhado pela notificação, né? Então, fica essa primeira dica aí. Experimenta, faz esse teste uma semana.
Uma semana você já vai sentir diferença. Então essa foi a primeira dica. A segunda dica, quando você for abrir o computador, né, vai fazer um trabalho, enfim, se você trabalha no computador, tá? Esse exemplo é para quem trabalha no computador. E aí você vai, abre lá a tela que você precisa trabalhar, aí de repente você abre uma outra, então, aí de repente você tem um monte de telas abertas, e a chance de você acabar se perdendo, por exemplo, tá lá com o navegador aberto e tem uma tela sei lá, do Word aberta que você tem que digitar um relatório. Aí de repente você, poxa, lembra de alguma coisa que você tem que ver na internet. Automaticamente você é capaz de ir lá e olhar, né? Isso aí é muito comum para quem é multitarefa. Eu mesmo tenho esse problema pra caramba, assim, o tempo todo eu tenho que me policiar, fechar as abas de navegador, porque senão fica aquele monte de coisa aberta e aquilo ali é um sugador de tempo enorme que você nem imagina, tá? Então, assim, feche o máximo de telas que puder e seja mais simplificado possível na sua tela do seu computador. Deixe só aquilo realmente que você precisa ver naquele momento. Terceira dica que eu quero dar aqui é usar fone de ouvido. Simples assim. Você está começando a fazer ali um trabalho e tal, você precisa de concentração, e principalmente se você está num ambiente que tem barulho, tem ruído, tem outras pessoas, se tem outras pessoas, naturalmente acaba tendo algum ruído ou outro, tá? Alguém que fala com outra pessoa e do seu lado e acaba te atrapalhando. Então você usar um fone de ouvido ajuda muito. Agora, além de usar o fone de ouvido, é importante colocar algo para ouvir, né? Não é só botar o fone de ouvido porque isso não vai adiantar. E aí você tem que fazer uma boa seleção, porque de repente a música que você vai ouvir, ela mais a distrai do que ajuda a concentrar, entende? Existem alguns estudos, algumas pesquisas, depois se você for lá no meu blog tem lá um link para essas referências, de algo chamado ruído branco, rosa e marrom. Eles são ruídos que abafam sons externos e eles não interferem na concentração, então eles ajudam mais a focar. Você pode botar, por exemplo, um som de coffee shop, aquele barulhinho assim, aquele ruidinho assim que tem. É muito bom, pelo menos a mim ajuda bastante a você abafar o som externo e se concentrar naquilo que você está fazendo. Essa foi a terceira dica, né? Agora a quarta dica, que essa pra mim ela é a mais importante com certeza, né? E ela já faz um link com os ladrões de tempo internos. O que é essa quarta dica? Consiga, avalie sempre, em toda situação, em todo momento que você estiver fazendo alguma coisa, qual é o propósito disso que eu estou fazendo? Qual é o propósito disso que eu estou participando? Reunião, festa, enfim, qual é o propósito dessa atividade que eu estou fazendo nesse momento? Pode ser assim nas mínimas coisas, né? Tudo precisa ter um propósito. Assim, o propósito não estou falando de uma forma tão grandiosa, não, mas tem que ter um porquê, sabe? Assim, por exemplo, vou entrar na rede social aqui, porque eu quero dar uma olhada aqui no perfil de uma pessoa específica. Ok, vai lá, olha e tal. Não, porque eu quero só olhar aqui quais são as últimas postagens que colocaram aqui no meu feed. Ok, marca um tempo, coloca um tempo ali, 15 minutos. Tá, 15 minutos eu fiquei aqui olhando. Então, assim, tenha em mente, quando você for fazer alguma coisa, um propósito para aquilo ali que você está fazendo. Porque quando você tem esse propósito, fica mais claro para você, inclusive, como você está usando o seu tempo, entende? Você já não fica mais, assim, fazendo as coisas de forma aleatória. Esse que é o problema. Que às vezes as pessoas fazem as coisas de forma aleatória, né? Vai fazendo, sem perceber. E quando vai ver, de repente, poxa, para que eu fui para aquela reunião? Ou para que eu fui para aquela, sei lá, para aquela festa? Nem tava afim, nem tinha nada a ver comigo, sabe? Podia estar em casa, lendo um livro, sei lá. Então, assim, é esse tipo de coisa que é interessante você avaliar. A partir do momento que você percebe o quanto valioso é seu tempo, você começa a dar realmente prioridade para aquilo que é importante. Então, assim, nada mais justo do que você avaliar qual o propósito dessas atividades que você for participar. Então, essas foram as 4 dicas. Agora eu quero também fazer um convite para você, porque com relação aos ladrões de tempo internos, eles exigem um pouco mais de trabalho, vamos dizer assim, exige um pouco mais de esforço. E não é qualquer um que dá conta não, isso é verdade, tá? Porque é um esforço assim que você precisa fazer continuamente. Porque normalmente os ladrões de tempo internos, eles estão relacionados à mentalidade da gente, a hábitos que a gente já tem há algum tempo. Eles estão relacionados a isso, é um comportamento muitas vezes que já está internalizado e a gente não consegue mais sair daquele ciclo, às vezes se não tiver clareza
da situação e se não tiver uma forma de sair também. Então, assim, eu gravei uma aula super especial para falar sobre esse assunto e, pra você ter uma ideia, assim, existem situações, pra você entender, né, os ladrões de tempo internos, eles causam coisas como falta de foco, a pessoa às vezes ela se perder fazendo um monte de atividades que são prazerosas, então ela fica meio que numa fuga para fugir daquilo que é importante. Com isso tem aquela situação clássica que é a procrastinação, da pessoa ficar adiando alguma tarefa importante, alguma atividade importante que ela tem para fazer. É todo esse tipo de situação. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem alguma coisa para fazer e aí ela esquece. E aí, de repente, em outra situação que ela tá, ela acaba lembrando de novo. Opa, nossa, eu esqueci disso. E fica nesse ciclo vicioso de não conseguir finalizar as coisas porque não lembra, porque não tem organização para isso. Então, esses ladrões de tempo internos, eles, quando a gente tem clareza deles, quando a gente consegue elucidar a situação e consegue fazer algum movimento em relação a isso, aí, olha, a produtividade melhora substancialmente. É notável, assim. Então eu quero fazer esse convite, porque eu gravei uma aula especial para falar a respeito desses ladrões de tempo interno, porque eles precisam realmente de um tempo um pouco maior e uma dedicação maior. Então quem se sentir chamado por esse convite e quiser se aprofundar nesse assunto e saber um pouco mais sobre esse assunto, eu faço esse convite, vai aqui na descrição e aí pega um link, é uma aula gratuita. Eu realmente estou dando esse presente, é um presente assim que tem muito valor, tá? E quero que você aproveite da melhor forma que puder. É isso aí, gratidão por ter me acompanhado até aqui.